Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar a explorar as coisas de keyframe de animação no nosso software Maya. Tá? A gente vai continuar estudando um pouquinho sobre o Graph Editor e uns outros painéis também, se a gente conseguir nesse vídeo, ok? O que a gente vai explorar aqui agora é como a gente manipula as nossas curvas, as nossos keyframes. Existem vários atalhos para ele, eu vou mostrar várias coisas que a gente pode ver. Olha que interessante. Aqui, por exemplo, na nossa timeline, a gente tem os nossos keyframes, né? Se a gente quiser mudar o nosso keyframe de lugar, vocês podem clicar com o Shift e dar um clique nele, ele vai ficar uma parte zona vermelhona assim, tá vendo? Ó? Essa parte vermelha você pode arrastar ela, que ele vai, como se diz, mover o seu keyframe de lugar. Olha lá. Depois, quando você clicar normal na timeline, ele sai essa parte que você clicou com o Shift. Agora, reparem bem, se a gente poderia fazer essa mesma coisa com os dois keyframes juntos. Então são atalhos que eu estou ensinando. Se você selecionar, por exemplo, o Shift e clicar na sua timeline e arrastar, olha, você vai criar um vermelhão bem grande, tá vendo? Aí nesse vermelhão você engloba aqui vários keyframes que poderiam estar na sua timeline. E você depois arrasta eles aqui, ó, que você vai estar movendo eles de lugar, tá vendo? Num passo rápido aqui eu movi, por exemplo, vou clicar fora, eu movi do 1 para o 6 e do 16 para o 21 que estava aqui, os nossos keyframes. Então, olha lá, antes não tem mais agora nenhum frame. Depois que ele inicia o nosso movimento, ele vai até o 21. E depois do 21 ele não tem mais nenhum keyframe. Tá? A gente poderia fazer isso também de uma outra maneira. Existe um painel que é só para fazer isso, só para mover os keyframes de posição. Esse painel ele também é de animação, ele se chama aqui, ó, Window Animation Editor, ele se chama Dope Sheet. Dope Sheet é um painel que eu vou mostrar para vocês agora, ele é rápido de mostrar. O que ele tem? A mesma coisa, aqui é o frame, ok? E aqui são os lugares onde tem keyframe na nossa animação. Então, no caso, ele vai mostrar para a gente esses pontinhos aqui. Ó. Eu poderia selecionar o pontinho e ter vários objetos aqui, por exemplo, com keyframes. Aqui no caso a gente só tem a nossa esferinha, então ela está aqui representada nesse verdinho. Se a gente tivesse um outro cubo, por exemplo, a gente pode fazer bem rápido. Não, vou fazer só mostrar aqui só o que a gente já estava vendo. Olha. Calma, Danilo, não fica com muita afobação. Vamos mostrar só da esfera por enquanto. Ó. Eu poderia pegar esse keyframe e arrastar ele aqui. Ó. Ele vai mudar somente o keyframe desse arrasto com o botão do meio, ok? Ele vai mudar o keyframe somente para esse objeto. Se no caso eu tivesse mais de um objeto com keyframe, vamos lá, vamos fazer um cubo rápido aqui. Ó. Esse cubo. Ele marcou um keyframe aqui no 0 e depois no 23 ele está lá no 0. Vamos dizer que no 1 ele está aqui em cima, ok? Mais um keyframe. Olha lá, apareceu o nosso cubo e apareceu também a nossa esfera. Se a gente seleciona os dois, olha lá, os dois estão com keys em lugares diferentes. Se a gente for ver no nosso Graph Editor, tem keys aqui, keys aqui, keys ali. Se a gente quiser colocar, por exemplo, cada um num lugar diferente, a gente poderia pegar esse daqui, ele vai pegar todos os keyframes e coloca eles aqui numa mesma posição. Se quiser colocar em cima do outro, pode pôr, não tem problema, porque são objetos diferentes. Agora, a partir do momento em que os dois estão com o key no mesmo lugar, se eu quiser selecionar só um key, eu tenho que vir aqui embaixo para pegar um de cada vez, ou então se eu pegar o de cima, ele pega todos aqui da minha lista, como se fosse uma lista de todo mundo que tem keyframe aqui nessa posição. Agora eu posso arrastar eles juntinhos. Eu poderia fazer a mesma coisa desse painel, que normalmente o profissional faz, diretamente no Graph Editor. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Se eu quiser que esse keyframe esteja na mesma posição do outro, que já estava lá, eu posso vir aqui no nosso Shift selecionado e arrastar em horizontal, ó, ficou no mesmo lugar. E se eu quiser mover todos juntos, eu venho aqui e seleciono eles e movo eles simultaneamente. Então, o Dope Sheet é muito legal para você encontrar quais são os seus keys em quais lugares do tempo, para você mover todos eles com segurança que eles estão movendo juntos. Tá? Eu vou deixar esse painel um pouquinho de lado, porque o Graph Editor faz isso para a gente. E o que a gente vai aprender aqui com o Graph Editor agora é, por exemplo, a gente fazer curvas em que a gente pode pedir
infinitos dela, por exemplo. Eu vou deletar então agora o nosso cubo, tá? E eu vou pegar a nossa esferinha e vou criar, por exemplo, aqui só para ela ficar um pouquinho maior, ficar mais fácil da gente ver. O que eu vou fazer agora de animação nela para a gente aprender? Eu vou marcar de novo aqui valor 0 aqui no nosso frame 0 e valor 10 no nosso frame 24, que é o que a gente tinha ali, não é? Olha lá o que acontece, a nossa esfera está só passando de um lado para o outro, não é? Agora o que eu quero fazer é marcar um keyframe para ela rotacionar. Então, por exemplo, aqui no início, eu quero que ela tenha, no caso aqui ele tem que estar no frame 1, né? Eu coloquei no 0, vou colocar no frame 1, que fica aqui legal para a gente começar junto. Então, olha, no frame 1, eu vou marcar um keyframe para ela, por exemplo, no Rotate em X. Então, eu marco um set keyframe aqui, ele vai marcar uma bolinha aqui no Rotate em X, e digamos que no frame 10, eu quero que ele rotacione, vamos dizer, 5 graus. 5 graus é pouco, vamos pôr 15. Vamos ver, assim acho que está muito legal. Aí eu marco um keyframe de novo aqui no valor 15 dele, tá? Então, keyframe 15. Então, olha lá o que acontece. A gente tem essa curva. E uma coisa que facilita a gente a ver melhor na nossa curva é apertar F nesse painel de Graph Editor. F para focus. Então, ele focaliza para a gente a nossa curva onde que está. Porque pode ser que você está trabalhando e o seu Graph Editor vem assim, ó, pequenininho, ou então as curvas lá no outro lugar. Se você quiser apertar F, ele vai focalizar para você, colocando o zoom naqueles keyframes onde a gente está usando. Tá? O que é legal que eu quero mostrar com essa curva aqui? Eu vou colocar ela como linear, ou então vou deixar só para vocês verem. O que eu quero mostrar nessa curva? Nessa animação simples, eu quero mostrar o conceito de infinity. O conceito de infinity no Maya, aqui a gente tem 2 keyframes ou mais keyframes, curvas de animação que seja, que você pode fazer ela continuar um valor até o infinito e continuar outro valor até o menos infinito. No caso, eu vou trabalhar só o mais infinito aqui, que vai ficar mais fácil da gente entender. O que é que a gente vai aprender agora é que eu quero continuar essa rotação. Ela está fazendo a rotação, mas eu quero que ele continue a fazer essa rotação infinitamente. Por exemplo, eu quero chegar aqui no frame 40, lá, 48, que a gente está vendo, e eu quero que ele continue rotacionando. Ainda não está fazendo isso porque a gente não habilitou aqui o Infinity. O Infinity é muito legal. A gente pode selecionar a curva e pedir aqui, ó, Curve para Infinity, Post Infinity. Esses dois valores aqui dá para a gente escolher Post Infinity como ciclo, ciclo com offset, etc. A gente vai ver isso tudo aqui. Antes eu quero só mostrar o Infinity, porque senão não dá para a gente entender. Eu venho aqui em Edit, desculpa, Edit não é View, eu peço aqui Infinity. Nesse Infinity que eu pedi, olha lá o que acontece, ele mostra para a gente um pontilhadinho, quer dizer que esse valor está constante. A partir desse aqui, ele sempre continua com o valor de 15, tá? Ele não está mudando. Para a gente aplicar um Infinity que funcione, a gente poderia vir aqui no nosso Curve, Post Infinity no caso, e pede aqui Ciclo. Se a gente pedir ciclo, olha lá o que ele faz para a gente. Ele vai fazer, até aqui ele vai fazer o 15, aí depois ele volta para 0, vai até 15, volta para 0, vai até 15, volta para 0, ou seja, entra com um ciclo que ele está fazendo. Ó, volta para 15, vai para 0, volta para 15, vai para 0, então ele vai fazer isso infinitamente. Bom, não é muito meu objetivo fazer isso aqui não, mas é bom para a gente aprender. O que a gente quer fazer agora é, por exemplo, Curve, Post Infinity, a opção de ciclo com offset. Esse daqui é mais interessante. Olha lá como a curva virou. Ela virou uma coisinha assim, ó, onde a gente pode continuar e ele vai, ó, fazer a nossa rotação seguindo. Mas repare que ele está dando uma travadinha. Eu vou colocar aqui 200, por exemplo. Ele está dando uma travadinha. Ó, acelera e desacelera, acelera e desacelera, acelera e desacelera. O que a gente pode consertar com isso? É pedindo o nosso valor. Se eu der um play aqui, eu acho que vocês vão entender. Ó. Eu vou colocar aqui nas opções do nosso Maya, aquela opção quadradinha que eu vi ali. Essa opção também é aberta aqui, ó, Window, Set Preference, Preference, ok? É o mesmo menu que eu abri aqui, ó, Set Preference. Aí você vai aqui no nosso Settings de Animation. Aí você vai encontrar aqui em algum lugar de Animation, talvez Keyframes, onde que é? Kinematics, Animation. Onde será que é essa opção? Eu vou só mostrar para vocês que se clicar nesse painel ele já abre para a gente direitinho aqui. Aqui ó, era esse que tinha que escolher. Ó, Time Slider, ok? Aí a gente vem aqui no
playback speed, eu vou pedir aqui play real time, e ele vai pedir um save que ele não vai acelerar tanto na hora de ver. Então olha lá o que está acontecendo, ele está dando essa aceleradinha. Essa aceleradinha é justamente esse caso aqui da nossa curva, que ela está fazendo essas montanhazinhas aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia. Então, o que é interessante para a gente fazer é selecionar essa curva, pedir ela como linear no caso. Olha lá o que acontece quando ela é linear. Ele vira uma reta. Essa reta ela não tem aceleração, é aquilo que a gente viu. Movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração. A curva não tem essa ondulação. Então, se ela é reta, se a partir do momento que eu der o play, olha, ele vai continuar infinitamente fazendo essa rotação, lembrando que a gente tem somente dois keyframes, que é o keyframe inicial e o keyframe final. Se a gente quiser agora trabalhar com velocidade, a gente poderia, por exemplo, mudar a inclinação dessa curva. Se eu quiser ela que gire mais rápido, eu tenho que subir essa curva aqui, ó. Então, ela vai estar no frame 30 ali, ele vai chegar no valor de 15, por exemplo, tá? Aí, se eu der um play, ó, ele vai girar mais rápido. Viu? Se eu quiser mais rápido ainda, eu venho aqui nesse valor, coloco ele lá em cima. Ó. Aí, se a gente for ver a nossa animação, ele está girando mais rápido ainda. Tá? E ele está seguindo como se fosse a nossa curva de infinito. Tá? Existe o pré-infinity, o post-infinity. A gente pode escolher esses valores todos nesse menu de curves infinity, post-infinity. Tá? Essa aqui é só uma ideia básica mesmo sobre o post, sobre o infinity, sobre criar curvas e etc. Ok? A gente logo volta com mais informações aí de animação. Isso aí. Valeu!